Olá, Raimundo Júnior aqui e esse é o canal O Eliotista. Hoje eu vou retomar a playlist de ações brasileiras, né? E, cara, das ações aí que o pessoal me pediram já para analisar, desde o início aí do canal, ou desde o início que eu comecei a postar análise de ondas de Elliott, uma das mais difíceis é a da Magazine Luiza, né? E hoje eu vou fazer aí a análise dela. Por que que eu acho ela difícil? E sempre falei a mesma coisa, porque esta onda aqui, ela não tem característica impulsiva. E aí o cara que faz uma contagem de onda sem utilizar as diretrizes que eu utilizo, né, que é a principal aqui para observar que isso aqui não é uma onda impulsiva, é a linha de tendência, tá? Vejam que não é possível construir uma linha de tendência, ó. Ela sempre está sendo violada, né? Não importa o ponto que você faça essa linha de tendência, ela sempre será violada. Então eu sempre avisei que essa onda aqui tinha característica corretiva e que eu preferia não fazer análise da Magazine Luiza porque ela tendia a zero, né? Ela tende a ser completamente retraída, uma onda corretiva tende a ser completamente retraída. Porém, quando observamos que ela iniciou de um movimento corretivo, então logo esse movimento corretivo, esse segundo movimento corretivo é o de resposta a esse. Então podemos afirmar, né, que esta onda seria a nossa onda inicial desta ação, né? No caso, então, esse movimento corretivo, independente de que padrão seja, né? Não é bem claro que isso aqui seja um zigue-zague, né? A gente poderia dizer que temos uma onda A até aqui, tá? Uma onda A do tipo impulsiva, né? Todo esse movimento aqui, essa monowave seria uma onda A, né? Ou um impulso aqui, daria para imaginar um impulso aqui. Toda essa corretiva seria uma onda B, tá? E isso aqui seria a nossa onda C. E nesse caso aí, a gente temos uma onda corretiva e essa onda aqui seria uma onda de resposta a essa onda corretiva. Essa onda aqui é bem mais complexa, provavelmente ela é um padrão do tipo tripla combinação, né? Eu não vou ir a fundo nela, porque há muita complexidade, eu acho que não é o caso a gente falar tanto assim sobre ela, mas o que é importante é ver que ela não é impulsiva, né? Agora veja, o cara que conta no modelo tradicional, ele vai ter várias formas de contar aqui. Provavelmente ele se perdeu nessa contagem aqui, né? E se ele está contando, o modelo tradicional está contando isso aqui como impulsiva, e ele está vendo alguma onda aqui, seja uma onda 2, tudo isso seja como sendo uma onda 1, né? Isso aqui seja uma 2, né? Ele pode contar de várias formas. Ele pode falar que isso aqui é uma onda 1 até aqui é uma onda 2, aqui é uma onda 3. Como ele não usa diretriz temporal e nem linha de tendência, ele pode falar que isso aqui é uma onda 4 e que tudo isso aqui é uma onda 5. E ele aí contou o ciclo dele, né? Mas como eu utilizo essas diretrizes temporais, diretrizes de linha de tendência, isso aqui para mim está errado, né? Agora, eu não estou falando que o modelo tradicional é um modelo errado de contar onda. Apenas que dentro do meu modo de contar ondas, como eu evoluí para um modelo mais voltado para o Glenn Neely, né, e eu também venho desenvolvendo técnicas também de contagem, e eu percebo que quando você utiliza linhas de tendência e diretrizes temporais, é bem mais difícil você errar e é bem mais fácil de você também invalidar um padrão, né? Então é bem melhor você, quanto mais cedo possível, você perceber que você está errado, tá? E evitar prejuízos e evitar também ficar tentando defender um posicionamento. É bem mais fácil você abandonar aquele posicionamento quando você utiliza um leque maior de diretrizes, como é o que é utilizado aqui no canal e como é utilizado por mim, né, Raimundo Júnior, aí nas minhas operações, nos meus posicionamentos perante o mercado, tá? Então, essa contagem seria inválida para mim, sempre foi, né? Eu sempre avisei que isso aqui não era possível. O cara pode contar assim do modelo tradicional, mas que dessa forma aqui para mim não é correto contar dessa forma, né? Então, dito isto aí, né? Então, se isso é um modelo de onda B e isso é provável ser uma flat, todo o movimento da Magazine Luiza é uma flat em construção. Então, a gente pode dizer o quê? Que, primeiramente, o que a diretriz temporal fala em flats? Que a onda C ela não pode ter tempo inferior ao da onda A. Então a gente calcula o tempo dessa onda A, tá? Então esse é o tempo da nossa onda A, e aí a gente projeta esse tempo da onda A
a partir do momento ali que a gente entende que a onda C começou, né? Então, esse seria o tempo para a onda C terminar. Então, no caso aí, até 1º de agosto, aí, meados de 2025, vamos dizer assim, até meados de 2025, ou seja, daqui 2, quase 3 anos, né? A gente ainda está dentro de uma onda C no Magazine Luiza, né? Quando a gente olha para o modelo de Fibonacci aqui, quando a gente projeta a onda C, a gente projeta a onda C de uma flat pela retração, tá? Pela retração da onda B. Então, aqui temos a retração da onda B. Então, em relação à onda B, a onda C já evoluiu até o primeiro nível de Fibonacci, que é o 38,2, né? O primeiro nível tradicional. Tem o 23,6 também, que ele ofereceu resistência provavelmente, aliás, ofereceu suporte, né? Vejam aqui que quando bate aqui no 23,6 ele também segura. Isso aqui é um gráfico mensal, tá? Então ele ofereceu. Aí o que eu acredito, né? Que todo este movimento é a onda 1 da nossa onda C, né? Então, provavelmente uma onda estendida, também a gente não vai esperar que Magazine Luiza dê um crash e venha aqui perto de zero aqui, né? A gente não vai esperar isso, por mais que isso pode acontecer, né? A gente não temos como saber o que vai acontecer com esse papel, né? Pode acontecer várias coisas, é uma empresa, né? Pode acontecer várias coisas, né? Existem posicionamentos políticos que podem influir no preço, existem a possibilidade de ruína, então existem várias coisas que, por mais que seja uma empresa consolidada, né, eu gosto de comprar no Magazine Luiza, mas assim, pode acontecer algo que faça essa empresa ruir, né? Mas eu não estou falando isso, eu estou falando que mas sim, ela pode ir até o nível de 61,8 de Fibonacci, que vai levar ela abaixo de R$1. Abaixo de 50 centavos, na verdade. Onde está o nível 61,8? Lá nos 41 centavos. Isso aqui eu acho possível. Por quê? É o nível mais importante de suporte dela, que é o início, né? Então, onde ela se iniciou, né? Nessa região aqui, ó. Ela se iniciou nessa região aqui dos 40 centavos. Então, é um nível bem importante aí para a gente estar observando para o Magazine Luiza, tá? Isso não é agora, isso provavelmente, pelas projeções temporais lá para 2025, pode ser que ela continue seguindo nessa tendência de baixa, né? É lógico que não é uma linha reta que ela vai cair, então ela pode muito bem vir a 2 e voltar a 5 ou a 6, né? Fazer uma flat regular, fazer uma flat com C alongada também, vir lá nos 8, 9, né? E cumprir esta onda 2 aí, né? Então a gente pode acreditar que isso aqui, todo esse movimento é uma onda 1. Essa onda 1 pode não estar tão clara, mas pode ser isso aí, tá? 3, 4, 5. E aí ela faria um movimento assim. Olhando no mensal, dá pra gente perceber as 5 ondas, né? Quando a gente baixa o time frame, fica mais confuso para entender essas 5 ondas, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. Utilizando as diretrizes que eu utilizo. Fica mais difícil. Mas dá pra ver que existem 5 ondas, né? Aí vamos baixar o time frame, né? Mas seria mais ou menos isso aí, a minha análise para ela, né? E aí também quando a gente projeta aí o tempo da onda C, então o somatório das ondas A e B, então normalmente aí quando a gente tem flats, é normal que a onda C termine em 50% do somatório dessas duas ondas, né? Então, e no máximo que termine no somatório, né? Então, aliás, é normal que ela termine no somatório de A mais B dividido por 2, ou seja, em 50% do tempo dos dois, né? E no máximo no somatório completo, né? Ou seja, 100% de A mais B, que aí é aqui nesse 2 aqui que eu estou projetando, tá? Você pode utilizar outras formas para fazer isso, né? Para você calcular isso aí, mas eu utilizo essa ferramenta de Gann aqui, caixa de Gann, tá? Você pode fazer isso também e projetar essa caixa para frente, e aí você vai ter o tempo máximo, né? E aqui é o 50%, né? E aí a gente pode dar uma olhada no semanal também. Quando a gente vem para o semanal, deixa eu voltar
no mensal, só para poder configurar aqui para a gente manter as semanal aqui que tinha saído. Deixa eu colocar essa também, né? Semanal não estava presente. É isso. Aí aqui vamos para o semanal agora. E aí quando a gente olha para o modelo aqui do semanal, o que a gente percebe? Que esta onda 3 também, ela não tem uma clareza muito grande de que realmente ela é uma impulsiva, mas a gente vai acreditar que ela é uma impulsiva, né? Por que eu falo isso? Porque o tempo dessa onda, ó, ele só é possível, ela não pode iniciar nesse topo aqui, essa onda, tá? Senão a onda 4 está com tempo inferior. E o que a diretriz fala? Que a onda 4 precisa ter tempo igual ou superior ao da onda 3, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode acreditar que, na verdade, o fundo da 2 pode ser por aqui. E aí, a gente consegue contar dessa forma aí, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue ver que existe extensão, que existe uma impulsiva aí. Também aqui a onda 5 não está muito clara. A característica da Magazine Luiza é essa, né? Ela se movimenta muito em padrões corretivos, né? Vejam como é que ela se movimenta aqui. Dentro do modelo tradicional, o cara está contando onda aqui, mas aqui eu não consigo contar impulsiva, tá? O cara está contando impulsiva. Ele conta, dentro do modelo tradicional, essas ondas direcionais aqui. Isso aqui está mostrando qual que é a tendência, né? Essa violência de preço mostra para que lado que está a onda direcional, né? A onda direcional do ativo. Então isso aqui só pode ser característica do tipo onda A, 3, né, 5, essas ondas que são mais violentas assim, tá? É onda E, né, onda C, tá? Dentro desse modelo que eu observo. Então, sempre que tá a violência assim, isso está indicando que o lado que é mais forte, o peso, né, o peso da ação, né? Quando ela cai violentamente. Quando ela sobe devagar, tá bom? E aí, quando a gente olha então para o modelo aí semanal, aí dá para a gente observar isso aí, né? Que a gente pode estar dentro de ter completado um movimento impulsivo, e esse movimento impulsivo pode ser uma onda 1, e aí agora a gente vai estar dentro de uma lateralidade de onda 2, né? Provavelmente isso aqui já é uma onda A, né? E aí a gente está numa onda B, tá? Essa onda B está se desenvolvendo, veja que ela já fez um pivô de baixa, né? Bem bonito aí. Quem opera esse tipo de ação aí, ele já vendeu aqui e está seguindo aí o alvo dele. E aí tem várias maneiras de projetar esse alvo, né? Ele pode projetar um alvo tradicional de Elliott, uma extensão, né? Então, o que seria essa extensão? Uma extensão em ondas de Elliott é o nível de Fibonacci mínimo de 161,8. Então, ele está buscando aqui os 2,70 aqui para o terceiro movimento, né? Existe alguns modelos também de espelhamento, e que o cara faz esse espelhamento desta onda aqui. Isso aqui é mais para quem opera day trade, né? E aí ele também já está atingindo aí os alvos de FIBO dele. Nesse caso aqui, ele projeta o topo, né? É a relação externa que a gente fala em ondas de Elliott, né? Ensinado aí por Glenn, né? Aí ele atingiu o primeiro nível aí, que é o 61.8. Essas formas aí de projetar alvos, né? E aí o que a gente acredita? A gente pode também dar uma olhada no diário também. No diário, aí eu dei uma contada aqui, tentei contar um pouco do diário aqui, né? Dá pra gente ver aí como é que fica essas configurações da onda 5, ó, por exemplo, né? E aí aqui, esse movimento aqui, ele pode ser que seja esse movimento aqui de Neo Wave, que no caso aqui, o que a gente está contando aqui, né? A gente está contando que essa onda A é um ABC. Deixa eu colocar mais fino aqui para a gente poder colocar branco também. Então, o que eu estou dizendo com essa onda aqui? Que todas as ondas são corretivas e que elas têm tempo parecido, né? Duas delas podem ter tempo inferior. No caso aqui, a onda A e a onda G, elas teriam tempo inferior. E todas as outras ondas têm tempo muito parecido, tá? Então, como que funciona aqui? Isso aqui, essa onda A é um ABC do tipo zigue-zague. Essa onda B seria uma flat, A, B, C. Essa onda C também é um zigue-zague, A, B, C. A onda D é flat também, A, B, C. A onda E é uma flat também, A, B, C. A onda F também seria zigue-zague, A, B, C. E a nossa onda G provavelmente uma combinação.
não forma flat não, tá? Aqui não forma flat não, então provavelmente alguma combinação, não está claro qual que é o movimento dela. E aí terminaria aqui. E aí vejo que o topo então desta onda, desse primeiro movimento, não seria o topo tradicional, mas sim o topo ortodoxo aqui, né? Então esse pivôzão de baixa aqui nem seria um terceiro movimento, né? Dentro dessa leitura de Elliott. Lógico, para quem está operando aqui a gente está vendo um terceiro movimento, um pivô de baixa, né? O cara bate a venda aqui, tá? E segue a tendência forte de baixa. Dá para observar claramente aí que existe uma tendência de baixa. Formou esse pivô, independente da classificação que você utilizar. Tem outras formas de contar isso aqui, né? Você pode considerar isso aqui como um movimento impulsivo, por mais que não é possível contar 5 movimentos, né? Só consegue contar 3, mas de repente você passa algo do tipo 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. Eu não consigo contar, por isso que eu contei dessa forma. Mas o cara pode, né, contar isso aqui como uma combinação. Existem algumas outras formas de contar isso aqui, tá? Pode haver outras formas de contar. Eu prefiro deixar dessa forma aqui e acreditar que agora, provavelmente, ela venha renovar fundo, tá? Ela venha renovar fundo nessa onda B aí. Não é necessário que ela venha, mas um movimento aí de onda 2, sabendo que a onda 2 precisa ter tempo superior ao da onda 1, né? Pessoal, isso aqui é um vídeo técnico, tá? Pessoal que segue aí o canal aí, é interessante que você seja um estudante da teoria, para poder entender tudo que eu estou falando aqui e para poder também gostar disso aqui, né? Se você é apenas um investidor aí da bolsa aí, saiba que a ação está em queda, tá? Essa ação está em queda e se você está querendo comprar ela, você pode ter uma possibilidade de comprar ela abaixo de R$2 e depois vender aqui no 5, tá? Pode ser que role uma oportunidade muito boa dessa daí. Também existe também a possibilidade de você traçar uma retração de Fibonacci. Então o tempo dela aqui dessa onda 2, pelo menos até um ano aí de onda 2, né? Um ano. Nós estamos em novembro de 2023, essa onda 2 deve acabar. Isso aqui não quer dizer que ela vai continuar caindo eternamente. Não, é que ela pode ficar lateral, tá? Ela pode fazer uma dupla combinação, pode fazer apenas uma flat. O padrão, a gente só sabe que existe complexidade nessa primeira onda, né? Como em quase todas as ondas dela, né? Existe muita complexidade. A maioria das ondas dela tem muita complexidade, né? Então, o que dá para imaginar aqui que esteja acontecendo? Então, um movimento aqui que venha renovar esse fundo aqui e possa ser uma flat regular, né? Quem sabe ela não faça um movimento desse tipo aqui, ó. Isso aqui seja uma onda A, ela está evoluindo uma onda A, depois ela faz uma onda B, né? E depois uma onda C aqui para renovar esse fundo, né? Vindo aqui, talvez na região aqui de 1,60, né? Violando esse fundo aqui um pouco do fundo, e depois ela volte novamente aí numa tendência aí de onda C, né? E essa onda C cumpra o tempo aí necessário, tá? E possa vir também a renovar esse topo, né, dessa onda aqui, vir além do 5,50 aqui, ó, do nível de Fibonacci, para depois voltar a cair. Então pode acontecer muita história aí nela, e também ela pode seguir a queda, né? Pode ter uma onda B mais violenta também, tá? Pode ter uma onda B mais violenta ou uma onda B mais leve. A gente não sabe qual que vai ser. O que eu posso dizer é que essa onda B ela não vai ser tão simples quanto parece que ela será. Ela está bem direcional e parece ser simples, mas ela vai haver confusão, assim como houve nessa onda aqui, ó, né? Então, porque se a onda A está confusa, a onda B tende a ser mais confusa ainda. E não precisa renovar o fundo também, né? Mas se você for traçar um nível de fibra nela, você pode traçar até o topo e acreditar que o topo da onda real foi aquele ali, mas como eu estou contando essa onda G aqui, eu preciso traçar o fibro dessa forma. E aí dessa forma já está no 50%. Se traçar até aqui, ó, ela também não foi no 61 ainda, né? Então, mas eu acredito que a relação hora pode oferecer aqui uma resistência, né? Aliás, um suporte de 2,80 aqui. E aí pode ser que a galera compre aqui, né? Por mais que eu acredito que a maioria do mercado não vai pensar desta forma aqui, né? A maioria do mercado vai pensar em todo esse movimento como o primeiro movimento corretivo, tá?
em relação a todo o movimento de baixa, né? Então isso aqui corrigiu, e aí o mercado está pensando dessa forma. Tanto que quando chegou perto do 61.8, houve resposta. Pode ser que haja resposta aqui nos 2,94 até os 2,80, mais ou menos, 2,85, haja uma resposta de preço, e aí haja um movimento, né, de retomada aqui, e pode ficar dentro de uma complexidade aqui, fazer um triângulo de onda B, algo nesse sentido aqui. Ela não vai cair tão direcional quanto parece. Pode cair? Pode, mas a gente prefere acreditar que ela vai ser complexa pela complexidade da onda B. Pessoal, eu agradeço aí a visualização aí, se você gosta de investir em ações aí, eu vou voltar, vou retomar a analisar as ações. Se você quiser deixar no comentário aí qual que é a ação que você quer ver analisada aí no canal, deixa aí nos comentários. Me segue lá no Instagram também. Se for possível, deixa o like aí, se não for pedir muito. Deixa o like aí, deixa um comentário aí. Valeu, muito obrigado. Fica com Deus.